Olá! Bom, todo mundo, em algum momento da vida, já parou para pensar, afinal, qual é o sentido de tudo isso? Essa busca por um propósito, sabe? Por algo que realmente faça a gente levantar da cama de manhã, é uma jornada que é essencialmente humana. E nesta nossa análise, a gente vai explorar exatamente isso. 3 caminhos bem diferentes, como se fossem 3 mapas que podem guiar a gente nessa busca. E para começar, vamos mergulhar fundo numa ideia do psiquiatra Viktor Frankl, que aliás foi um sobrevivente de campos de concentração. Ele dizia que ser humano é exatamente isso: perceber a nossa própria existência como um desafio, quase como um problema a ser resolvido. Mas calma, isso não é algo ruim, muito pelo contrário. É justamente esse incômodo que dá o pontapé inicial na nossa busca por um significado. E essa busca muitas vezes começa com um sentimento meio vago, uma certa inquietação. Sabe aquela sensação de que, mesmo quando tá tudo aparentemente bem, parece que falta alguma coisa? Pois é, isso é super comum hoje em dia e funciona como um motor que nos empurra para procurar respostas mais profundas. O próprio Frankl deu um nome para essa sensação: vazio existencial. E olha, segundo os estudos que a gente analisou, essa é uma das queixas mais comuns nos consultórios. É quando a vida parece meio fútil, sem um propósito claro, sabe? Então o ponto aqui é entender que isso não é só uma crise individual, mas quase uma condição do nosso tempo. Ok, a grande questão é, se tanta gente se sente assim, quais são as saídas? Como é que a gente sai desse vazio? A boa notícia é que várias tradições de pensamento oferecem mapas diferentes para essa jornada. E a gente vai explorar 3 deles, começando pela psicologia. O primeiro caminho vem do próprio Frankl. A abordagem dele, chamada logoterapia, parte de uma ideia bem poderosa. A gente não encontra o sentido da vida de forma passiva. A gente cria o sentido ativamente. É através das nossas escolhas, das nossas atitudes. Logos aqui quer dizer sentido, então é literalmente uma terapia focada em encontrar um sentido para a vida. E como fazer isso na prática? Frankl aponta 3 grandes fontes de sentido. A primeira é naquilo que a gente cria, no nosso trabalho, nos nossos projetos. A segunda nas experiências que a gente vive e, claro, nas pessoas que amamos. E a terceira, que talvez seja a mais profunda de todas, está na atitude que a gente decide ter diante de um sofrimento que não dá para evitar. E para a gente entender o poder dessa atitude, tem um exemplo que é muito forte. É uma carta que o próprio Frankl recebeu. Imagina só, um jovem estudante que ficou paralisado escreve para ele. Mas, em vez de desespero, a carta vinha cheia de um novo propósito. Ele conseguiu transformar a própria tragédia, entende? Fez do sofrimento dele a fonte da força que ele precisava para ajudar outras pessoas. Isso é o que se chama de transformar uma tragédia num triunfo pessoal. É incrível. Tá, mas como a gente faz essas escolhas no dia a dia? Frankl usa uma analogia que eu acho linda. A nossa consciência funciona como uma bússola. É o nosso órgão de sentido. É uma capacidade quase intuitiva de encontrar o significado único que cada momento da vida oferece para a gente. O segredo é aprender a consultar essa bússola interna. Agora, vamos para o nosso segundo caminho. Aqui, a busca por sentido é vista como um ato de relação, de conexão. O sentido não é algo que se cria sozinho, mas algo que aparece a partir de um diálogo. Especificamente, a gente vai falar da arte da oração dentro da tradição cristã. E aqui tem uma distinção que é super importante.
Muita gente pensa que rezar é, sei lá, tipo, fazer uma lista de compras para o universo, né? Fazer um monte de pedidos. Mas a visão que a gente encontra aqui é bem mais profunda. Pensa na oração não como um monólogo, mas como um encontro de verdade, uma conversa, um diálogo com um Deus vivo. E o mais interessante é que nesse diálogo, a parte mais crucial talvez não seja nem falar, mas escutar, estar aberto para uma resposta. E como é que se escuta essa resposta? Bom, uma das fontes que a gente analisou traz uma analogia com a música. Pensa assim: a nossa alma é como a corda de um violão. Se ela não estiver bem afinada, o diapasão, que seria Deus, pode até vibrar, mas a corda não vai ressoar junto. A oração, nesse sentido, é o ato de afinar a nossa vida para que ela possa vibrar em sintonia com a presença divina. Esse pensamento de um teólogo medieval resume bem a ideia. A barreira entre a pessoa e o divino não é criada por Deus. Somos nós que, por não estarmos afinados ou preparados, acabamos ficando do lado de fora. É como se a porta estivesse sempre aberta, mas a gente precisa estar pronto para entrar. O nosso terceiro e último caminho muda um pouco o foco. Em vez de olhar para fora ou para o alto, ele se concentra no poder da atenção e da consciência do momento presente. Estamos falando da prática conhecida como mindfulness, ou atenção plena. É legal a gente entender de onde vem o mindfulness. As técnicas têm raízes em tradições espirituais milenares, como o budismo, onde eram parte de um caminho de desenvolvimento espiritual. Só que, hoje em dia, essas mesmas técnicas foram adaptadas e muito estudadas pela ciência para diversas aplicações do nosso mundo moderno. E isso nos leva a uma dualidade bem interessante. Uma pessoa pode praticar mindfulness num contexto totalmente secular, sabe? Usando como uma ferramenta para a saúde, para reduzir o estresse, algo que a neurociência já comprovou que funciona. E outra pessoa pode praticar dentro do contexto espiritual original, como parte de uma jornada filosófica maior. E o ponto é, não tem um jeito certo ou errado. Ou seja, a escolha do contexto é totalmente pessoal. Alguém pode começar a prática para controlar a ansiedade e, com o tempo, sentir uma conexão mais profunda que o leve a explorar os aspectos filosóficos, ou o contrário. A prática é super flexível e se adapta à motivação de cada um. Muito bem, agora chegamos no momento de juntar todas as peças. A gente viu 3 abordagens que parecem bem diferentes, né? Mas em vez de pensar nelas como concorrentes, que tal enxergar como uma caixa de ferramentas? Cada uma serve a um propósito nessa mesma grande jornada humana de construir uma vida com significado. Então, para resumir de forma bem clara, a logoterapia tem foco no mundo lá fora e o método é a escolha ativa e a atitude. A oração foca na conexão com o divino através do diálogo e o mindfulness se concentra na nossa consciência do presente através da atenção que a gente direciona para dentro. 3 focos, 3 métodos. E a parte mais legal é que esses caminhos não se excluem de jeito nenhum. Na verdade, eles podem se complementar. Por exemplo, é totalmente possível usar técnicas de mindfulness para acalmar a mente e se preparar para a oração, ou aplicar os princípios da logoterapia para dar um novo sentido a uma prática espiritual. São só lentes diferentes para olhar para a mesma questão fundamental da nossa existência. E para fechar, a gente volta ao Viktor Frankl e a uma inversão de perspectiva que ele propõe que é simplesmente genial. Talvez a pergunta certa não seja qual é o sentido da vida, mas sim o que a vida espera de nós. Cada situação, cada desafio, cada alegria é a vida fazendo uma pergunta, e a forma como a gente vive é a nossa resposta.
Que essa reflexão sirva de inspiração